sobre o poema Consoada, de Manuel Bandeira, né? A gente já viu algumas características das vanguardas, a gente já viu algumas características do modernismo, né? E o Manuel Bandeira, ele é um autor do primeiro momento modernista bem importante. Nós temos um poema que está na Matriz do Paz, aqui de Brasília, que é o poema Consoada, de Manuel Bandeira. Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente lê esse poema é o que é consoada? Né? Consoada é uma ceia, uma refeição noturna, né? Ceia de Natal. E é interessante como no poema, na verdade, é como se ele estivesse esperando a morte para essa ceia de Natal. Para a gente entender o porquê desse poema, a gente tem que entender que o Manuel Bandeira estava fazendo um curso de engenharia, né, e descobriu que estava com tuberculose, né? E essa sombra da morte, esse saber que ele poderia morrer cedo, percorreu toda a vida dele. Agora, o curioso da história é que a todo momento ele esperava morrer, mas ele morreu só aos 82 anos de idade, em 1968. Né? Mas essa sombra da tuberculose, que era na época uma doença bem difícil, né? Não tinha cura, percorreu a vida do Manuel Bandeira todo. Então, quando ele fala quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou coroável, ou seja, eu estou esperando a morte, eu não sei se ela vai ser dura comigo, eu não sei se ela vai ser gentil, né? Então, aí, só a partir desse comecinho, a gente tem uma personificação da morte, e a gente tem uma outra figura de linguagem, que é a antítese, né? Quando ele fala, não sei se dura ou coroável, quer dizer, não sei se ela vai ser dura comigo ou se ela vai ser gentil. Talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga alô iniludível, né? Ou seja, ele sabe que não tem como você iludir a morte, né? Se não for amanhã, não for mês que vem, em algum momento eu vou morrer, né? Ainda mais que eu sei que eu estou doente, em algum momento eu vou morrer. O meu dia foi bom, pode a noite descer. Aí a gente tem outra oposição também, dia e noite, né? O dia significa tudo aquilo que é bom na vida dele, tudo aquilo que é positivo, e a noite significa a morte, significa trevas, significa todo tipo de coisa negativa. Então a gente tem aí outra oposição no poema, outra antítese. À noite, com seus sortilégios, encontraram lavrando o campo a casa limpa, né? Ou seja, à noite, com todo o seu mistério, com todos os seus enganos, né? À noite ele se sente mais suscetível, ele se sente mais inseguro em relação a essa chegada da morte. Interessante também a gente lembrar que essa questão da morte, ela não é uma temática nova, né? Se a gente lembrar aí da segunda geração romântica, com Álvares de Azevedo, a gente vai ver que essa questão da morte ela já era trabalhada. Se a gente lembrar também de um outro autor, que é Augusto dos Anjos, que é um autor pré-modernista, a gente também lembra da questão da morte. Mas aí uma diferença. Por quê? No romantismo, a morte ela significa escapismo, fuga de sofrimento. Né? No poema do Manuel Bandeira, a morte é uma concretude, quer dizer, ou seja, é alguma coisa que de fato pode acontecer a qualquer momento, porque ele de fato está doente. Então, você tem uma perspectiva diferente na abordagem da questão da morte na poesia do Manuel Bandeira. E tem uma outra característica também, que é uma característica modernista que a gente vê no poema, que o uso dos versos livres, a questão do diálogo, quando ele fala alô iniludível, né? Essa questão do acréscimo do diálogo, a mistura do discurso direto com indireto, é também uma característica de muitos poemas modernistas. Né? A questão de você não ter uma unidade métrica, né? Também é uma característica modernista que a gente vai observar nesse poema do Manuel Bandeira. E o Manuel Bandeira, ele é um autor que, sobretudo, ele gosta de falar do cotidiano, né? É uma característica geral do modernismo, mas que ele vai trabalhar em profundidade, né? Quer dizer, qualquer tipo de tema é um tema interessante para o Manuel Bandeira desenvolver na poética dele.
E aí o Manuel Bandeira termina o poema falando: encontrará lavrado o campo, né? O que é lavrar o campo? Trabalhar. Ou seja, eu já trabalhei, eu já produzi. Quando você me pegar, né? Quando eu tiver que morrer, eu vou ter toda uma carreira, todo um trabalho feito, né? A gente sabe que ele não terminou o curso de engenharia, mas foi trabalhar como tradutor, como poeta, né? Ele acabou entrando para a carreira de letras, né? Então, assim, ele lavrou o campo dele na carreira de letras. A mesa posta, com cada coisa em seu lugar, ou seja, assim, quando eu morrer, tudo que eu tiver que ter feito eu vou fazer, né? Cumprir com todos os meus compromissos, não tenho nada pendente, né? A gente pode ver também a questão da linguagem figurativa, que é bem presente nesse poema. Ok, pessoal? Então, por hoje, Manuel Bandeira e modernismo foi o nosso assunto. Tchau!